Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer uma palestra, mais uma palestra, destinada ao próprio canal mesmo. Nós fizemos essa palestra num evento em 2018 pela Agni Yoga, né, o Instituto Hirsch, e resolvemos trazer aqui para o canal ela novamente, inclusive porque não tínhamos ainda registrado ela foi feita presencialmente, e essa palestra fazia parte de um evento que estava associado ao Agni Yoga e falava de coração, falava de sentimento, de compaixão. E eu percebi que este livro tinha tudo a ver com o assunto, né? Então parece ser até um tema estranho, mas o coração da mente, baseado neste livro aqui, que é de doutora Jane Catra, que é uma agente de cura, né, espiritual, e que estudou, fez doutorado em educação, e também de Russell Targ, que é um pioneiro, né, do desenvolvimento do laser, né, cofundador da pesquisa do Stanford Research Institute. Ele trabalhou com pesquisas de paranormalidade nos anos 70, inclusive para servir como atividade de espionagem, né, para os Estados Unidos e tal. E levou muito tempo sem poder abrir essas informações para o público, de modo geral, até que ele, depois, nos anos 2000, resolveu abrir e falar sobre isso. Só que o curioso é que neste livro ele fala alguma coisa da paranormalidade, mas ele fala apenas o que é necessário para explicar este conteúdo que é o coração da mente, que trata justamente da experiência divina dentro de nós, de algo que não é tão racional, mostrando que o mental não é tão racional assim, existe sentimento dentro da mente, existe mente no sentimento, e ele fala justamente dessas interfaces entre o coração e a mente. Aí ele ainda tem como subtítulo Como ter a experiência de Deus sem dogma, ritual ou crença religiosa, da editora Cultrix. Eu aconselho esse livro, muito interessante, porque eu acabei comprando vários livros desse autor, que é um autor que trata da paranormalidade dentro dessa perspectiva assim, tão inusitada, que é a utilização dela na espionagem, e como foi algo tão aceito, vamos dizer assim, até por pessoas que não acreditam tanto nessa área, a gente tem nele muitas informações científicas, ele como físico, informações científicas para justificar certos fenômenos que as ciências, de um modo geral, acabam não aceitando, né? Pelo menos as ciências acadêmicas, tá? Então aguardem, pessoal, que vocês vão ver tudo isso aqui neste vídeo, logo depois da nossa vinheta, tá? Bom, então vamos partir logo para os slides, né, que nós elaboramos, e quero dizer que dessa vez eu resolvi reelaborar também, melhorar a qualidade. Eu estava fazendo sempre uma adaptação, pegando os slides no formato tradicional e colocando aqui minha imagem falando, né, no Picture in Picture, mas eu dessa vez resolvi ampliar para widescreen, para colocar no 9:16, porque achei que ficaria melhor. São imagens belíssimas que eu acho que podem ser aproveitadas até numa palestra presencial, se necessário, tá? Então esse é o novo cartaz que nós fizemos, né? E aqui nós temos o livro, que eu já mostrei para vocês, né? Dando a entender que realmente é um momento de considerar coração e mente, cérebro e coração, né? De braços dados nesse processo. E de certa maneira é como se a gente estivesse tendo na figura do Russell Targ, né, a mente, né, associado à mente, e na figura de Jane Catra, o coração. Então foi um trabalho bem interessante, que de vez em quando eles tinham até que dizer quem é que estava falando ou sobre quem estava se referindo, porque eles devem ter feito um trabalho de muita integração entre os dois, né? Então eu começo aqui com uma alusão ao chakra, né, coronário, e ao chakra cardíaco. Tem essa fala aqui que não é propriamente do livro. Então, o coração da mente é uma metáfora que considera mais perto do que imaginamos a esfera de nossos sentimentos e o campo de nossos pensamentos. E, se bem trabalhados estes dois domínios, seremos capazes de direcionar nossa energia psíquica para qualquer missão. Então, a gente vê que, por exemplo, no chakra coronário, você tem aqui
as 12 pétalas, né, centrais do chakra, né, que corresponde ao desenho exato do chakra cardíaco. Isso, na obra de Leadbeater, a gente vê aparecer. Então, vocês veem aqui como que se na mente tivesse um pedacinho do coração. Isso também faz alusão aos 7 corpos associados aos chakras, porque se a gente pensar bem, o chakra básico está associado ao corpo físico, né? O chakra sacro estaria associado ao etérico e todas as suas energias de desejo, de sexualidade, de paixão e de energia psíquica. O chakra umbilical está associado ao astral, com as emoções e os sentimentos. Aí vem o chakra cardíaco, logo em seguida, estaria associado ao corpo mental. Essa cor amarela aqui é justamente por isso. Então, aí depois a gente teria o corpo mental superior, ou causal, associado ao laríngeo, o corpo búdico associado ao frontal e o corpo átmico associado ao coronário. Mas voltando aqui, o chakra cardíaco, ele está associado ao mental. Muita gente acha que o mental é muito assim, somente pensamento, somente realidades intelectuais, né? Mas a gente tem que entender que mental é um nível superior ao astral, é um nível transcendente, um nível que está bem sutil, e ali acontecem vários tipos de funções psíquicas acontecem ali, inclusive muitas delas até desconhecidas por nós, porque o que a gente conhece do mental é só o mental inferior, porque é o que a gente consegue lidar com ele mais cotidianamente, né? Mas é interessante a gente saber que o mental é um nível celestial, é um nível de energias mais sutis, mais puras do que o astral. Então é uma atividade psíquica com menos emoção, com menos sofrimento, vamos dizer assim. Aqui adiante nós temos também a outra afirmação, né? Porque eu esqueci de dizer que essa palestra, quando falamos na época presencial, estava com o nome O Coração da Mente e o Poder da Compaixão. Então, nesse título aqui, O Coração da Mente e a Compaixão, a gente tem essa frase: por ora estamos propondo que a direção a ser tomada seja a do desenvolvimento do poder da compaixão, meditando à luz do que nos ensina o budismo, sobre como podemos nos transformar internamente quando as nossas emoções e a nossa mente estão sob nosso controle. É interessante saber que, para a meditação budista, existe uma meditação que antecede a meditação mais tradicional, que é a meditação metta, que é da compaixão. É aquela que faz a gente ter compaixão ao mesmo tempo de toda a humanidade, que trabalha essa compaixão sobre as pessoas à nossa volta, mas também a compaixão para conosco mesmo, porque se a gente não tiver compaixão para conosco mesmo, a gente vai ficar com esse sentimento de compaixão por todos e não vai se tranquilizar no sentido de perceber que muita gente sofre, mas se a gente entender que o sofrimento faz parte do processo de crescimento, e se a gente entender também que a gente não pode fazer por todos, a gente não pode ajudar todo mundo, a gente também tem que se ajudar no sentido de perceber que para a gente conseguir um estado de tranquilidade mental e de consciência, a gente também tem que entender que nós somos parte deste universo e que precisamos também nos considerarmos como pessoas que fazem parte desse caminho evolutivo de sofrimento também. Então não podemos, nesse momento da meditação, ficar tão presos ao sofrimento nosso pelo mal que acontece às outras pessoas. Então é por isso que a atividade assistencial, a ajuda que nós damos às outras pessoas, nos ajuda também a tranquilizar a nossa mente, entendendo que nós estamos fazendo a nossa parte também. Então, antes de uma postura meditativa, uma postura de total isenção, uma postura de atenção plena que é necessária para que a gente não fique preso nem ao passado nem ao futuro, é necessário que o passado não nos incomode. Por isso que os budistas trabalham tanto a ética da paz, a ética que proporcionaria a paz no momento em que a gente sabe que estamos fazendo a nossa parte. Então a meditação como alimento humano para todas as idades é uma importância muito grande dentro desse caminho que nós estamos falando, porque no momento em que nós meditamos, nós percebemos
Deus dentro de nós, não pela mente, mas justamente por esse corpo mental que trabalha sentimento, trabalha o coração, trabalha uma força de sentimento tão grande que faz a gente não apenas ter que acreditar em algo, a gente crê, né, tem fé em algo, porque vem de dentro, porque é algo que a gente sente, né? Está acima do acreditar, porque o acreditar a gente precisa de prova, né? O crer a gente precisa de algum tipo de sentimento para a gente crer. E o ter fé, a gente precisa só do búdico, da intuição, né? A Jane Catra e o Russell Targ têm essa frase no livro: a busca interior instintiva, a busca de Deus é inata a todos. As filosofias orientais ensinam que nunca ficaremos satisfeitos enquanto não nos aquietarmos, enquanto não pararmos de nos mover, fazer, pensar, reformar e atentar para nossas sensações exteriores e começarmos a ouvir interiormente. Um projeto divino está se desdobrando e quando a nossa alma estiver pronta, participaremos dele. Então veja que é preciso que a gente aquiete a nossa mente num nível mais amplo, né? No nível de não se preocupar com todas essas questões do dia a dia, de saber realmente fazer essas coisas aparecerem e deixar elas irem embora. A gente sabe que é difícil, é um exercício, é impossível apagar os pensamentos, ninguém está dizendo que temos que apagar plenamente, totalmente os pensamentos, mas temos que fazer os pensamentos que nos atormentam aparecerem e irem embora. E a gente ter consciência que nós não somos esses pensamentos, que esses pensamentos vêm e vão. Isso é um princípio básico da meditação, que é muito utilizado, inclusive, na Mindfulness, que é uma meditação trazida por Jon Kabat-Zinn, trazida do budismo, e que desde os anos 70 que ele já traz isso, mas só agora nos anos 2000 que ganhou uma proporção maior, certo? Porque foi pesquisado, inclusive, cientificamente desde os anos 70, mas hoje ganhou uma repercussão porque passou a virar um programa muito mais utilizado no mundo inteiro. Mas essa ideia de você entender que o pensamento vem, né, principalmente um pensamento que nos atormenta, ou do passado ou do futuro. Do passado por nostalgias ou por coisas ruins que nós fizemos, e do futuro de coisas que a gente espera, tem expectativa, ou até coisas que a gente tem ansiedade por acontecer de negativo para a gente. Então, tanto o passado como o futuro pode nos atormentar. E qual é o segredo de qual é o segredo para poder evitar isso? Não tem segredo, não tem fórmula, mas tem o seguinte: técnicas. Técnicas que a gente vai aos poucos aprimorando numa meditação budista, numa meditação que faz a gente observar esses pensamentos, fazer esses pensamentos virem e depois serem eliminados. Então só aí faz a gente ficar tranquilo também de saber que a gente não tem que criar um bloqueio nesses pensamentos, não tem que reagir a esses pensamentos. A gente tem que simplesmente observar eles, entender que eles estão acontecendo, estão causando um problema emocional na gente, claro, que é um problema que atinge o astral, mas a gente tem que também usar o poder do mental, do corpo mental, que está superior a esses sentimentos, e saber uma forma de fazer com que eles sejam eliminados da nossa mente, e até que alguns segundos a gente consiga eliminar esses pensamentos, já vai ter um proveito muito grande no processo de meditação. Então é bem interessante que a gente saiba disso, que a gente tenha consciência disso, porque isso é uma técnica que é milenar, né, e que pode ser muito útil para a gente no processo de desenvolvimento espiritual, no processo de apaziguar a mente, de eliminar ansiedades, de diminuir determinados sentimentos negativos que nos atormentam. Tá? Nesta outra passagem temos o Paul Ferrini dizendo: como o amor, a paz é ampliada. Ela não pode ser levada do mundo para o coração. Ela deve ser levada de um coração a outro, e assim a toda a humanidade. Então é importante que a gente entenda isso, porque a gente vai perceber que com isso que existe uma interação entre a gente. A gente não vai conseguir a paz mundial se a gente não promover a paz dentro da gente e logo em seguida a paz com o outro. Porque a gente promovendo a paz com o outro, nós já alimentamos uma energia que se juntar à paz que um tem mutuamente com outra pessoa lá, num outro tipo de relação,
essas energias se agregam numa não localidade. Então, quando a gente alimenta esse tipo de energia, a outra energia que o outro tem também similar, ela se agrega à nossa e vai criando uma egrégora, uma atmosfera que vai crescendo, crescendo, crescendo e vai aumentando o nível de energia psíquica da nossa atmosfera terrestre, da nossa psicosfera, vamos dizer assim, e vai nos unindo, né, a outras pessoas, e às vezes até pensamentos aparecem na nossa mente que são de outra pessoa que está nessa mesma sintonia, e a gente até passa a ser alimentado por esses pensamentos também, e isso ajuda a gente crescer dentro da tarefa espiritual que nos cabe, né? Dentro da missão espiritual que nos cabe, e que quando a gente sintoniza com essa energia mais elevada, essa missão vai surgindo na nossa mente e vai nos ajudando a ter conceitos novos, a ideias novas, e vai fazendo com que a gente se agregue, mesmo que a gente não perceba, a outras esferas, as outras energias. E diga-se passagem também, lembrando que não só pessoas encarnadas que fazem com que a gente se conecte, né? Mas seres desencarnados, também auxiliares divinos, auxiliares invisíveis que estão na esfera dos anjos, do nível dos anjos da guarda, dos devas, dos seres espirituais, seres elementais, seres invisíveis de um modo geral, que também entram nesta sintonia, nesse campo morfogenético, para que a gente consiga sempre crescer e deixar de lado da mesma forma como os pensamentos, né? Toda vez que a gente tem um pensamento, cria-se uma forma de pensamento, né? Um elementar, que não é a mesma coisa que elemental, né? Que é uma energia etérica, aí muitas vezes astral associada, que se junta a esse pensamento. Então, da mesma forma que a gente precisa eliminar o pensamento, a gente precisa eliminar também esse elementar que vai estar na nossa aura, vai tentar nos corromper de alguma forma, e elementais também que se sintonizam a esses elementares, e eles ficam também fazendo com que a gente mantenha mais firmemente pensamentos que não são tão positivos e que nos tirarão da concentração da meditação e até da oração também. Então é importante que a gente consiga dissipar, fazer uma autolimpeza da nossa aura, quando a gente consegue fazer esse processo de meditação num nível mais transcendente, né? Aqui nós temos a Madre Teresa de Calcutá nessa fala interessantíssima dela. O fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Então veja como é uma consequência, né? Como é uma sequência de fatos que é oração, fé, amor, serviço e paz. Então, bem de acordo com o que a gente trabalha também na teosofia, né? Da ideia de instrução, de conhecimento, né? Vamos dizer assim, atividade, ação, compreensão espiritual, serviço, né? Então são coisas importantes que a gente precisa ter para a gente evoluir. A gente não evolui somente pelo sentimento, não evolui somente pelo conhecimento, e sentimento e conhecimento sem ação, sem atividade, sem serviço, também não adianta nada, porque a gente não vai estar realizando o que a gente tem por fazer aqui na Terra. Então é importante perceber como ela realmente é uma grande emissária de paz, uma grande personalidade da paz no mundo. Ela conseguiu trazer essa energia para o mundo inteiro e criar esta realidade tão fantástica que ela trouxe para nós, só na lembrança da figura de Madre Teresa de Calcutá. No budismo a gente tem também várias informações importantes, e aí eu trouxe aqui falas de Jani Katra e Russell Targ dizendo o seguinte: a paz e a felicidade duradouras, ou a beatitude, que abrange tudo, são uma condição interior, de modo que não podem ser adquiridas por meio de objetos nem de circunstâncias exteriores a nós. Trata-se de um estado da mente em repouso, não perturbada por pensamentos, produtos da imaginação, desejos ou medos. As experiências repetidas dessa quietude, de acordo com vários mestres espirituais, trazem um maior bem-estar físico e mental, pensamentos claros e introvisões, alegrias espontâneas e sentimentos amáveis, sem causa particular. A qualidade da nossa atenção pura é o maior presente que podemos dar ao nosso verdadeiro eu. Então ele falou aqui das técnicas, né, que eu disse aqui no instante, de meditação, e de como a gente pode buscar esta quietude, essa
através da atenção, esse processo de transformação. Quando a gente falou em mindfulness, muita gente pensa que mindfulness é sinônimo de meditação. Não, mindfulness é um estado de quietude necessária para que a gente consiga depois realizar a meditação. Porque a meditação em si é a capacidade de a gente vislumbrar realidades mais transcendentes, né? Então tem o samatha, que é a capacidade, é um tipo de meditação ou pré-meditação que faz a gente alcançar esse estado de mindfulness, né? E quando a gente alcança esse estado, a gente passa para o vipassana, que é um tipo de meditação que já é utilizando essa capacidade que a gente tem de vislumbrar esta realidade mais transcendente, que pode ser astral, que pode ser mental, que pode ser até búdica. Se for mental, a gente não vai estar só trabalhando, como eu disse a vocês, a mente ou o pensamento. A gente vai estar trabalhando sentimentos mais elevados, porque se no astral a gente tem emoções mais densas, graças ao mental a gente consegue ter sentimentos mais elevados que o astral não consegue desenvolver, mas que eles acontecem, repercutem, vibram e ressoam no nosso corpo mental. Então a gente, quando atinge níveis mais transcendentes, a gente consegue também ter sentimentos quase desconhecidos por nós em estágios menos evoluídos, que vão sendo exercitados, até que a gente conquista esses sentimentos, e esses sentimentos vão nos ajudar também a ter vislumbres de um mundo mais transcendente, vislumbre da nossa realidade interna e vislumbre de Deus, obviamente, né? Que está dentro de nós e que, numa instância mais elevada ainda, somos nós mesmos, né? Então, você é aquilo que você pensa. Então, é por isso que é importante a gente ter isso em mente, sabendo ou não do conhecimento que a teosofia traz das formas de pensamento. É importante a gente saber que a gente fica envolto às energias que os nossos pensamentos produzem. Então, esses pensamentos podem ser carregados de sentimento, e aí, quando carregados de sentimentos, eles têm formas, pensamento tanto astrais quanto mentais, que ficam em torno de nós. Então, por isso que alimentar pensamentos positivos que nos ajudarão são atitudes que estão ao nosso alcance, que a gente pergunta assim, qual é o segredo? Qual é o segredo? Está ao nosso alcance buscar leituras favoráveis a isso que nós estamos tratando aqui, de trazer pensamentos, trazer filmes, ideias, séries de TV, vídeos do YouTube que possam ajudar a gente em crescimento espiritual, vão ter que ser alimentados por nós nessa energia em torno de nós, para que a gente possa ter essa tranquilidade, essa energia produtiva e efetiva para o nosso crescimento. Então, você cria aquilo que você imagina. Então, veja, se você é aquilo que você pensa, você cria aquilo que você imagina. Então, fica claro assim, simples assim, porque nós temos um mecanismo de energia resultante dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, por isso esse desenho, essa figura aí de uma pessoa com várias imagens em torno dela e coisas que ela imagina. Dentro da psicologia junguiana, ele fala da imaginação ativa. Muita gente não entende essa imaginação ativa, que é quase que se nós estivéssemos sonhando acordado, nós estivéssemos criando símbolos que podem nos ajudar, símbolos que vão associar a gente a uma esfera búdica, porque no búdico não se trabalha muito com pensamento verbal, mas é um pensamento tão elevado, acima do mental superior. Então, por isso, trabalha não com imagens, mas com sensações, vamos dizer assim, né? Com intuições tão sutis, tão transcendentes, que só podem ser expressas de uma maneira ainda limitada, né? Ainda reduzida, através de imagens, através de símbolos, né? Então, os símbolos ajudam a gente a compreender realidades que às vezes não precisam nem ser explicadas, nem devem ser explicadas verbalmente, porque está a um outro nível, a outra escala, a outra esfera. Claro que reduzida pela nossa capacidade de compreensão, mas que traz realidades bem fortes, bem efetivas na nossa evolução e nas nossas transformações cotidianas, nas nossas até terapêuticas cotidianas, no apaziguamento da nossa mente diante de coisas que nos atormentam aqui e agora e em determinado momento. Então, símbolos, imagens, por exemplo, as imagens de santos, de deuses, de figuras religiosas, ajudam muito as pessoas, né, a
conseguir se consolar em situações negativas ou eliminar pensamentos que atormentam a pessoa. Mas às vezes imagens bonitas, belas, paisagens, respirar ambientes saudáveis e também olhar imagens positivas, interessantes da natureza e até obras de arte nos ajudam muito, mas muito mesmo. Bom, aqui nós temos também uma figura de uma criança levando outra numa cadeira de rodas, e a que está na cadeira de rodas com um avião, e as duas em conjunto participando de uma imaginação ativa aí de eles estarem como que, né, uma fantasia. Fantasia é uma forma de imaginação ativa das crianças imaginando que estão no avião ou que estão vivendo uma aventura. Esse avião está fazendo parte, né? Por meio da experiência transformadora, a consciência da pessoa se expande a ponto de incluir um sentido surpreendente de ligação com os outros, um estado do ser que as pessoas descrevem como de amor intenso, mas por ninguém em particular. Então, no momento que a gente desenvolve esse tipo de integração com outra pessoa, ainda que seja uma pessoa próxima, que a gente tenha afeto maior por ter convivido, por ter sido amigo durante muito tempo, a gente vai exercitando esse tipo de sentimento, esse tipo de energia. É aquele tipo de sentimento que eu falei para vocês que está mais no corpo mental do que no corpo astral. Um sentimento transcendente, um sentimento mais do coração da mente, né? Esse sentimento de vislumbre do nosso verdadeiro eu, do que o nosso verdadeiro eu consegue atuar em termos de comunicação com o outro, porque definitivamente não é a comunicação verbal, né? É uma comunicação energética, espiritual, amorosa, afetiva, e que a gente acaba vislumbrando quando a gente consegue exercitar este corpo mental no nível mais elevado, né? Aqui nós vemos essa paisagem, né, com uma pessoa em oração, que a gente destacou aqui numa foto, e a frase: a sabedoria é lograda quando permite à mente de alguém que repouse alcançando o satori. Quando isso acontece, algum aspecto espiritual de nós se une a uma consciência maior do que a nossa mente. É isso que eu digo a vocês. Então, quando a gente consegue ter algum tipo de contato através do mental superior com Budi, a gente está tentando conseguir alcançar o nosso eu verdadeiro, porque Budi é a figura corpórea do Atman. Então, talvez seja a entidade corpórea mais elevada que temos em nós, como seres individuais, e que continuará eternamente vivo, né? Porque os corpos, o corpo físico, os corpos físicos, na verdade, físico, etérico, denso, e o corpo astral e mental, eles vão desaparecer e não são constantes de uma encarnação para outra, né? E o corpo búdico já ele permanece, o corpo mental superior, né, que é o causal. O corpo búdico e o átmico, eles continuam na tarefa evolutiva, mesmo depois que a gente para no ciclo de samsara de reencarnar, né, na Terra ou em outros planetas. Então, é interessante a gente entender isso para que a gente saiba que existe um ser que está vivendo esta experiência aqui e está acumulando essas informações, e este ser pode ser contactado por nós, ainda que através de vislumbres, né? Vislumbres internos muito fortes. Uma força intensa é gerada quando voltamos nossa atenção para dentro e conservamos esse estado. Isto cria uma experiência transcendente que promove a sabedoria ou até a iluminação. Então veja que esse é o nosso grande objetivo na Terra, né? Esse processo de crescimento espiritual, da busca da iluminação, a busca do crescimento a um nível extremo, máximo que puder, enquanto encarnado, né? A mente de Deus e o coração da mente humana. Agora, nesse slide, vamos falar da mente de Deus e o coração da mente humana. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a alma e com toda a tua mente. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Mateus, capítulo 22, né, como já disse, aí é de 38 a 40 já. Então a gente vê como no própria Bíblia tem esta relação da mente, né, com o coração, essa associação importante que precisa existir, né? Unir conscientemente a mente de Deus pode envolver amar a Deus com toda a mente
e sabemos que isso ocorre em silêncio. Fica em silêncio e toma consciência de que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Então veja como aí tem as informações todas já presentes, inclusive na Bíblia, no Salmo, no Evangelho, informações que são tão úteis e que podem ser traduzidas por tudo isso que a gente está falando aqui até agora. A primeira língua de Deus é o silêncio, e tudo o mais é uma tradução ruim. Thomas Keating. Thomas Keating é em Intimacy with God. Então, escrito em 1994. Então é importante a gente entender como o silêncio nos ajuda nesse processo de crescimento, né? Da busca interior, de encontrar dentro de nós aquelas energias mais sutis que nos ajudarão, né, na aquietação da mente e nos processos de vislumbres espirituais. A experiência da unidade transforma a consciência humana de um modo como as normas religiosas codificadas de conduta não podem fazer. As religiões nos ajudam muito nos rituais, nas atuações, nos processos de assistência espiritual, de ajuda, de atitudes para com os outros positivas. Mas não é tudo, né? A gente precisa entender que às vezes as religiões nos aprisionam em conceitos, em ideias que nem sempre são tão favoráveis assim. A gente sabe através da teosofia que quase todas as religiões, depois que o homem começou a tirar suas próprias conclusões a partir das informações reveladas anteriormente, elas acabam se deturpando e se transformando negativamente também. Então, por isso que buscar as origens dos textos sagrados, do cristianismo primitivo, dos textos canônicos budistas, é positivo, porque a gente vai encontrar informações mais próximas da verdade, né? Que mesmo assim ainda não são a verdade absoluta, mas nos ajudam a chegar mais perto delas e talvez lendo, estudando e tentando compreender através dos nossos sentimentos e depois esquecendo a letra, porque não importa a letra, mais importante é o coração, mais importante é a mente, mais importante é o sentimento sutil que fica de tudo aquilo que a gente aprende e de tudo aquilo que a gente vivencia. A mestra budista Sylvia Boorstein diz que a piedade é a resposta natural do coração quando desprovido da suposição enganosa de que estamos separados uns dos outros. Ela escreve que os textos tradicionais descrevem a piedade com a palpitação do coração em ressonância ou coerência com os sentimentos de alguém mais. Então essa é uma chave importantíssima, a conexão com o outro, a piedade, também a compaixão, a interação com a outra pessoa, para que a gente consiga ter um exercício de compreender como seria a piedade, a compaixão com toda a humanidade. Esta é a minha simples religião. Não há necessidade de templos, não há necessidade de filosofia complicada. Nosso próprio cérebro, nosso próprio coração é nosso templo, a nossa filosofia é a bondade. O Dalai Lama. Veja que ele fala do cérebro e ele fala do coração, porque a gente precisa dos dois, juntos, né? Como duas asas que nos ajudam a erguermos no nosso processo evolutivo. Então, a mente e o coração, o pensamento e o sentimento, né? Coisas que na psicologia junguiana a gente vê como opostos complementares. Às vezes trabalhamos mais um numa encarnação, mais outro na outra encarnação, porque somos tipos pensamento, e quando somos tipos pensamento, temos o sentimento como sombra, ou como ou algo inconsciente, ou algo ainda não muito habitual por nós, ou não muito familiar a nós. A gente se sente mais desconfortável com o sentimento quando somos pensamento, e sentimos desconfortáveis com o pensamento quando somos sentimento. Então isso prova de que realmente são muito conectados e estão num ciclo de evolução constante. É bem possível que a gente alterne de encarnação a encarnação o tipo pensamento e o tipo sentimento. Claro, lembrando que existem outros dois tipos também, né, que é o tipo intuição e o tipo sensação. Então a gente passa por esses ciclos de alternâncias ao longo das encarnações para que a gente possa crescer, né, exercitando um, exercitando o outro, até que a gente possa ser um ser integral que não estaria
vinculado a nenhum desses não teria uma função superior, porque todas seriam superiores no nível transcendente. Nós ultrapassaríamos a quaternidade e entraríamos no nível da tríade divina, da tríade da alma, da tríade espiritual que somos nós em essência. Enquanto as orações estão cheias de palavras, pensamentos, esperanças, medos, súplicas e sugestões, ou de esquemas para seguir a Deus, estamos de fato rezando para a nossa própria mente, não para a mente infinita. Então é importante que a gente busque não essas palavras, esses pensamentos, as esperanças, os medos, as súplicas e sugestões dentro de um esquema, né, quase que entregue para a gente como uma regra, como um algoritmo ou como uma receita de bolo. A gente tem que buscar dentro de nós mesmos esses caminhos, né? Então, para atingir a mente infinita, a gente tem que buscar mais do que todas essas regras de conduta. Nós temos que buscar sentimentos superiores que podem ser vivenciados, né? Mesmo que numa oração, não apenas na meditação, até numa oração também. Essas orações de pedidos e intercessão também podem ser eficazes, mas uma mente receptiva é necessária para apreender a consciência transcendente, porque a oração é uma forma de sair do ego humano para realizar a mudança, a metanoia, a transformação interna, né? Então, precisamos sim da oração e da meditação, mas elas precisam ser muito bem conduzidas, muito bem trabalhadas por nós. A consciência de uma pessoa se expande para além de sua mente separada, a fim de abarcar uma ligação e uma unidade com a consciência infinita. Essa é a experiência do coração da mente. O reconhecimento de que somos seres espirituais interligados a uma consciência superior é o que podemos chamar de amor. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente queria trazer de uma palestra que nós já fizemos. Foi uma palestra mais curta, né? Mas eu acho que, de certa forma, deve ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês estiverem gostando desses conteúdos do nosso canal, por favor, se inscrevam no canal. Apertem o sininho se gostaram deste vídeo, né? Deem um like aí, tá? Façam algum comentário de alguma mensagem, alguma coisa que vocês queiram dizer associada a esse vídeo, ou então pedindo para que se fale de algum assunto que vocês achem interessante, né? E apertem o sininho para vocês receberem notificações de quando a gente tiver vídeos novos sobre esse assunto carregado no nosso canal em algum momento, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço para todos e todas.